Mais um ano, faz 2 anos que eu vim no primeiro Sports Car Together Day, este evento glorioso feito para celebrar Porsche. Sim, se você achou que estava faltando conteúdo Porsche aqui no canal, um pouquinho mais para vocês. Há 2 anos atrás a gente veio na primeira edição desse evento esse que é coordenado e endossado pela própria montadora em parceria com nossos amigos da XP Private Cup, ou a famosa GT3 Cup do Denner, e basicamente é uma celebração da marca, certo? Esse é um vlog meio rápido, quero mostrar para vocês algumas das grandes vedetes do evento, falar de carro novo, falar de carro mais antigo, mostrar para vocês o que é isso, para quem sabe atrair vocês um pouquinho mais para esse maravilhoso mundo Porsche, certo? Você que está chegando no canal agora, não se esqueça de se inscrever, ative a notificação no sininho e deixa o like. Nesse momento o pessoal está saindo para fazer o Porsche Parade, certo? Por isso que vocês estão ouvindo roncos ao fundo. Aproveitar que fica um pouquinho mais de silêncio, porque também tem muita coisa legal, muita coisa exótica exclusiva, a começar por esse line-up aqui atrás de mim, certo? Bora circular! Eu ainda me lembro a primeira vez que eu vi este automóvel na minha frente, há alguns anos atrás no exterior. E é uma sensação bittersweet vê-lo pessoalmente em solo nacional. Nunca vou me esquecer a primeira vez que vi ele, algumas semanas atrás da gravação desse vídeo, andando pela Avenida Cidade Jardim, um lugar que eu tanto transitei na minha vida aqui em São Paulo, certo? Mas vamos falar do 959, o hipercarro da dona Porsche para a década de 80. E década de 80 marcada por um conflito épico entre Ferrari F40 num corner e Porsche 959 do outro. Não poderiam ser mais distintas as interpretações do que o hipercarro deveria significar na época. De um lado, Ferrari com um produto completamente semipista, completamente aliviado, nenhum acabamento, com motor 2.9 V8 biturbo. Do outro lado, a Porsche com um flat six. Mas algumas coisas muito intrigantes. Esse carro, ele é o pinnacle de tudo que a gente acostumou a ver de tecnologia moderna em carros esportivos modernos. Porque suspensão adaptativa, esse carro tem. Tração integral, esse carro tem. Motor sobrealimentado por par de caracóis, este carro tem. ABS, controle dinâmico de estabilidade, controle de tração, este carro tem. Em suma, tudo que era um hipercarro na década de 80 que pavimentou o caminho para um carro mais normal, né? Esse carro, inclusive, tem algumas tecnologias muito intrigantes. Ah, ele é air-cooled ou ele é water-cooled? Ele é as duas coisas. Se não me engano, a parte de baixo do motor, ela ainda é air-cooled e a parte dos cabeçotes é water-cooled, certo? Muito intrigante. Existia uma versão desse carro, inclusive, que era um pouco mais hardcore, um pouco mais forte. Me foge o nome exatamente nesse instante aqui da minha cabeça. Mas, sem sombra de dúvidas, a primeira unidade no Brasil. E pode anotar que teremos outra chegando. A inspiração é um meio do caminho entre o que era a geração 964 e o que viria a ser o 993, certo? Essa parte toda aqui, por exemplo, uma herança que depois a gente viria, esse nível de entrada passou a ser a regra nos 911 Turbo S, 993 e a partir do 996 em todos eles, né? E obviamente a parte aerodinâmica desse carro, se você comparar, você pode ver muito a silhueta de carroceria, mas tudo isso aqui, ó, questão aerodinâmica, muito mais área de pressão. Primeiro no Brasil, glorioso vê-lo em solo nacional. PTS Paint to Sample, ou seja, uma cor sobre amostra e sobre encomenda da Porsche, tá? Que carro que é esse? Um 718 Spider Mint Green. Mint Green, meus amigos, essa cor, o verde menta, é a cor que foi notoriamente conhecida na época da geração 964 do 911. Se vocês lembram, o Ruby Red e o Mint Green eram as cores principais do 964 Carrera RS. Carrera RS esse, que era essencialmente a interpretação do que viria a ser o GT3 a partir da geração 996. Mas 718 Spider, meus amigos, é a terceira geração desse carro que se propõe a ser a versão mais hardcore, mais focada em dirigibilidade do Boxster, certo? E bom, essa unidade em específico é uma coisa muito legal, que a gente brinca que é o carro do chefe, né? Mas ela é câmbio manual, né?
78 Spider, que utiliza o motor 4.0 Flat Six, completamente aspirado. Não é o mesmo do GT3, mas sim um motor exclusivo da plataforma, certo? Com 420 cavalos, divide suspensão, divide freio, divide todo o trem de força com o 718 GT4. Mais uma edição limitadíssima. O 911 Speedster, meus olhos, na geração 9912, né? Um carro que utiliza essencialmente o mesmo trem de força da GT3 de época, certo? Mas com uma novidade muito legal, que é os ITBs, Individual Throttle Bodies, ou corpos de borboleta individuais, são essencialmente 6, um para cada um dos cilindros, certo? Um carro que tem suspensão de GT3, freio de GT3, mas que tem uma proposta minimamente mais estradeira. Em clássica moda, né, a gente sabe que tem algumas unidades do Speedster aqui no Brasil, mas a única dessa cor é essa daqui, um carro com câmbio manual de 6 marchas. Lembrando, a caixa de manual de 6 marchas desses carros é essencialmente a caixa manual de 6 marchas do departamento GT Porsche. GT2 RS ele é um carro, meus amigos, que é o máximo que a Porsche lançou para a geração 9912 quando o assunto é semipista. Mais de 700 cavalos, motor de EFI 3.8, monstro de Nürburgring, como vocês podem ver, pacote Weissach completão, roda de magnésio, o roll cage, o teto, certo? O capô em fibra de carbono e também é um carro paint to sample. Se vocês me acompanham por aqui, vocês já devem ter visto em algumas ocasiões esse carro. Hoje um dia muito bacana para mostrar o tom dele. E aí, presença garantida, né, em todo bom evento Porsche oficial da marca. Carreira GT, talvez o Porsche mais lendário de todos os tempos. Eu sei que isso é uma opinião pessoal, outros vão me xingar por essa questão, mas, 612 cavalos, V10, aspirado. Um carro que começou sua vida como um carro de corrida, um motor que estava na prateleira, que iria ser utilizado para Le Mans, que acabou não dando muito certo e acabou encontrando o caminho de um carro de rua. Um dos carros mais viscerais, mais agressivos, mais ariscos, que eu lembro em 2006. Na época minha família estava conjecturando com a ideia de comprar um Porsche pela primeira vez. A gente veio num Porsche Clube aqui, e esse carro tinha essencialmente acabado de chegar e eu tive a chance de sentar a bordo dele na época. Sem sombra de dúvidas, cara. Toda vez que eu vejo esse carro, eu lembro da frase que eu falei, será que um dia eu estaria aqui em Interlagos participando de um evento de Porsche Clube com o meu carro? E aí, 10, 12 anos depois, tava eu aqui fazendo a mesma coisa e esse carro sempre no cenário. Meu sonho de vida é um dia ter a oportunidade de experimentar o que é andar com um brinquedo desse. Se me perguntar, todos os carros que eu tenho mais vontade de dirigir na minha vida, esse carro é top 3, sem sombra de dúvidas, através do top 1. Lindo, maravilhoso, arisco, câmbio manual. Não tem nada de errado com o Carreirão GT, velho. E aí, se esse foi o hipercarro do começo dos anos 2000 para Porsche, lançado lá no Salão de Paris, né? A sequência desse capítulo foi esse carro aqui, o famoso 918 Spider, meus velhos. Também um carro maravilhoso. Esse carro, inclusive, ele está na configuração original de pintura dele, que é esse preto fosco, né? A gente sabe que ele pode ser envelopado, pode ser trocado, né? Na época, uma das justificativas é que essa coloração não tem o peso da pigmentação normal. Quando o assunto é alívio de peso, Porsche leva isso muito a sério. Esse carro, inclusive, até onde me conste, é o único 918 Spider no Brasil com pacote Weissach. Se ali nós temos um V10 aspirado, aqui nós já vamos mais ou menos para uma linha completamente diferente. Tração integral, motor V8, câmbio de dupla embreagem, né? Não tem muita coisa. Um carro que na época, né, da Santíssima Trindade entre ele, LaFerrari e IP1, sem sombra de dúvidas o mais pesado, que muitos acreditavam que seria talvez o mais lerdo dos três, mas que no mundo de verdade se mostrou como possivelmente o mais utilizável, o mais veloz, o menos potente e o mais pesado. Essa que é a coisa mais louca, certo? Também muita curiosidade de dirigir um carro desse. Quando a Porsche lançou o GT3 na geração 991 lá em 2013, ela chocou o mundo. Tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo o porquê dessas razões, mas essencialmente direção elétrica, apenas câmbio PDK. E muitos dos fãs da marca, mais assíduos compradores, ficaram meio chateados porque queriam a presença de um câmbio manual nesses carros, certo? O grande porém nessa história toda é que, para testar esse mercado, a Porsche veio com o 911R, série limitadíssima, certo?
Câmbio manual, essencialmente o mesmo powertrain do GT3 RS, né? 8.850 giros de corte, pouco mais de 500 cavalos. E o carro que, o inferno congelou. E trouxe uma febre especulativa gigante na época, né? Foi bem normal a gente ver os 911R serem vendidos com markup muitas vezes de 2, 3 vezes o preço de quem conseguiu comprar ele 0 km. A Porsche ficou meio intrigada com a situação e resolveu que a partir de então teria uma versão do GT3 que seria designada Touring, que não é tão hardcore, tão focada, tão brava, tão agressiva, focada em track day, mais pensada num uso estradeiro, estradinhas e sinais, mas ele não teria asa, ele não teria muitos dos apetrechos de um GT3 aerodinâmico, mas ele teria a opção também, inclusive, do câmbio manual. Aí, obviamente, quando veio o 9912, o GT3 voltou a ter o câmbio manual, evolui ambos os carros para o motor 4.0 com 500 cavalos, e essa unidade em específico, uma das coisas mais legais, ela é um 9912 com câmbio manual, que se vocês viram a primeira geração do GT3 Touring, aqui está em Premiere brasileira o Touring na geração 992. Mesmo trem de força do GT3 normal, com a mesma filosofia, um carro supostamente mais estradeiro, com mais amenidades, um pouquinho mais de conforto, um pouquinho mais de luxo dentro, né? Essa unidade muito legal, com o tetão de carbono, certo? E obviamente, como não poderia ser diferente, com o famoso câmbio manual Porsche de 6 marchas. As rodas no acabamento Satin Neodyne, certo? Como você não precisa provar para ninguém que seus freios são de cerâmica, as pinças pintadas em preto, né? Prata GT, simplesmente chique, né? Vocês podem perceber que o Touring, ele tem algumas coisas bem legais, ele não tem bancos traseiros assim como o GT3, se vocês prestarem bem atenção, né? E os bancos são standard de 18 vias nesse carro. Lá naquele carro, por sua vez, já tem um opcional muito bacana, que são os bancos semiconchas de geração também, certo? Ambos maravilhosos e pertencem à mesma coleção. A gente falou do 911 e o GT3 Touring, mas o carro que deu origem a este conceito do Touring está na frente de vocês, um 911R na configuração certa, a configuração do spec OEM de press release, tá? De um cara muito gente fina, muito bacana. Um dia, quem sabe, talvez, vou pegar esse carro para dar uma voltinha e mostrar ele para vocês. Porque o 911R, meus amigos, não é só um GT3 sem a asa, sem apêndices aerodinâmicos. Ele tem coisas muito distintas esparramadas por toda a carroceria dele. A gente sabe que ele utiliza muitas peças de fibra de carbono e de magnésio por toda a carroceria. Ele é legitimamente mais leve em vários sentidos. Por exemplo, este material aqui é exatamente o mesmo que nós acostumamos a ver quando o assunto é o GT3 RS. Mas a história é simples, é exatamente o mesmo trem de força, certo? Só que o 911R, para realmente testar esse mercado, ele é o único deles equipado com o câmbio manual. E aí você vai me perguntar, qual que é a diferença do 911R para um GT3 Touring? O 911R ele é baseado no trem de força do GT3 RS, ou seja, esse carro tem um motor 4.0 Flat Six, que não é essencialmente o mesmo 4.0 Flat Six do GT3 Touring. A Porsche fez atualizações bem relevantes de parte interna quando ela migrou para a geração Mark II no 991, certo? Então, o R, na realidade, ele é baseado no 3RS, enquanto que o GT3 Touring ele é baseado no GT3 normal. Vocês estão olhando na frente de vocês um 911 GT. O que é isso, Corne? Uns vão falar, o 993 GT2. Na realidade, nessa época do 993, o produto semipista aspirado ainda era designado Carrera RS e o produto semipista turbinado era designado GT. E esse mesmo carro competiu, meus amigos. Competiu, tem um puta pedigree de corridas, obviamente de cabeça eu não vou lembrar tudo, e hoje ele é basicamente convertido, ele não anda na rua, tá? Mas é sem sombra de dúvidas épico e especial a gente olhar o que é um monstrão desses. A última vez que a Porsche teve um modelo de corrida turbinado, certo? Depois a gente poderia falar do 911 GT1, certo? Mas já era o degrau de cima, já era uma categoria bem acima da FIA. E aí, de uma versão
de corrida para uma versão de rua. Sim, meus amigos, o 911 Turbo da geração 993, o último turbo refrigerado a ar, motor 3.6 flat six. O que é a grande diferença? Se fosse um carro completamente de rua, o GT não tem tração integral e ele é um carro muito menos refinado em termos de luxos, confortos e ergonomias. 911 Turbo é essencialmente um carro muito estradeiro, um carro pensado num uso coringa, o famoso canivete suíço. O Carrera RS de 1973, né? Uns vão dizer, será que ele foi de verdade o primeiro grande semipista da Porsche feita para uso em rua? E o primeiro 911T? Então, o 911T não tem exatamente, né, o pedigree racing que o Carrera RS tem. Então aqui a gente tem um motor 2.7, certo? Pouco mais de 200 cavalos. Tínhamos duas versões para esse carro, tá? As versões que vieram até para o mercado brasileiro vinham com um pacote um pouquinho mais completo, um pouquinho mais luxuoso. O primeiro GT3, muito legal e obviamente contemporâneo, um pouquinho mais novo, né? Década de 80. O primeiro 911 Turbo, designação 930. Sempre falo que os 911 dessa época não são geração 930, eles são geração 911. Tem codificações internas, mas 930 é o único exclusivo do Turbo. Aí uma referência aos mangás. Diga se não lembra o Blackbird do Van Gun Midnight, cara. Vamos falar de um tipo de produto que acho que eu nunca comentei com vocês aqui no canal. A Porsche hoje em dia, ela tem uma parcela de clientes que, por exemplo, o cara que gosta de andar com o carro efetivamente em pista, né, fazer um uso mais intenso em pista, ele pode comprar um produto GT, GT3, GT2, GT4, até mesmo o 718 Spider. Mas existe um andar acima disso tudo, que são as versões Club Sport de carros. Aqui na frente de vocês, em primeira mão, a gente sabe que lá atrás a gente viu o 981 Club Sport. O que é esse carro? Né? Ele é essencialmente o 718 GT4, mas pensado num uso completamente de pista. Ele só pode ser utilizado em eventos de track day, gentleman driving ou até mesmo nas etapas do Endurance aqui no Brasil, né? Quais são algumas das diferenças? Bom, vocês podem ver, né? Os freios são de aço, os pneus são slick, mas coisas intrigantes, por exemplo, a porta, meus amigos. Como vocês podem ver, aí o cara vai falar, é de fibra. Não, fibra de carbono, não é fibra de vidro, não. Mas como vocês podem ver, toda a telemetria do carro, em primeira mão, como é um carro completamente feito para esse tipo de evento, né? E já que estamos falando de produtos da linha Club Sport da nossa querida Porsche, aqui está o máximo dentro da linha Club Sport. Sim, meus amigos, aqui nós temos o 935, certo? Que é essencialmente uma releitura do famoso Moby Dick lá da década de 70, certo? Mas releituras à parte, isso aqui não tem absolutamente nada a ver, porque na realidade o carro gêmeo dele está aqui do lado, certo? Os dois produtos são essencialmente muito parecidos. Ambos são baseados num 911 GT2 RS, mas cuja aplicação é para gentleman driving, eventos exclusivamente de pista. Uma coisa muito legal desse 935 é que vocês podem ver as fibras da fibra de carbono expostas completamente, né? Esse design de roda, para muitos polêmico, mas vocês vão se lembrar do original Moby Dick, inclusive uma solução, né? Tanto do ponto de vista aerodinâmico quanto do ponto de vista de resfriamento de freios, né? Você elimina um vórtex ali dentro, eles têm um efeito de turbina, basicamente o ar que passa pela caixa de roda, ele também é expelido mais agressivamente por fora, graças ao design disso aqui. Então você tem uma melhoria enorme do ponto de vista aerodinâmico e você tem também uma melhoria enorme do ponto de vista de arrefecimento do conjunto de freios. Lembrando, né, em especial, você pode ver que as rodas desses carros são menores. Por que elas são menores? Porque elas comportam o uso de pneus slick. E esses carros também não usam freios de carbono cerâmica, mas sim freios de aço, certo? Convencional, porém bem diferente daquilo que a gente vê no seu típico carro de rua, certo? Esse carro, meus amigos, esse designado 911 GT3R, na realidade ele começou a vida dele como um GT3 2008, né? E ele acabou fazendo uma conversão completa para ser utilizado em pista. Então tem tudo do bom e do melhor, tudo muito, muito refinado aqui dentro, tá? Ele ainda utiliza o motor, na época, o 3.6 Mesgerzão aspirado,
Original com 415 cavalos, obviamente esse carro de puro não tem nada, né? Rodas BBS, paralamas alargados, mais freio, mais aerodinâmica. E notem, a conversão aqui, meus amigos, a despeito de ser um carro, né, só utiliza peças genuínas Porsche, utiliza coisas de primeira linha. Foi um breve apanhado dos grandes highlights, os carros mais legais que nós vimos no Sports Car Together Day, evento esse que é organizado e endossado pela própria montadora. É uma celebração dessa marca, essa é a segunda edição do evento no Brasil, esse evento que inclusive não é uma exclusividade aqui de nosso solo, mas acontece em diversas regiões pelo mundo, e é sempre uma gloriosa honra para mim vir a um evento desse, não só como proprietário dessa marca, há por baixo uns 15 anos quase, mas também como um puta entusiasta, como um cara que ama isso aqui de coração. Se você chegou até essa tela, não se esqueça de deixar um like, se inscreva no meu canal, certo? E se chegou a essa tela final, você pode ver os 2 últimos vídeos falando um pouco de eventos, de conteúdos desse tipo, certo? Uma outra atividade muito bacana que você pode fazer com o seu Porsche é ir a um Porsche Clube, utilizá-lo em pista. E eu quero muito ver outras montadoras organizarem coisas na mesma linha, certo? Muito obrigado e até a próxima.